Vamos agora ao exemplo da explicação dos comandos de seleção, que viu se, então, se não, if em C. Nesse exemplo aqui, vou fazer algumas perguntas para vocês e gostaria da interação de vocês também, tá? Então, nesse exercício aqui, nesse exemplo, eu gostaria de que, assim, eu informasse um número. Então, minha variável de entrada vai ser o número inteiro, e eu quero que o algoritmo me diga se esse número é positivo ou negativo. Então, essa é a saída, digamos. Ele vai ter que me dizer se o número que eu digitei é positivo ou negativo. Então, essa é a ideia. Agora, como que eu monto isso? Vou colocar o nome lá no exercício, vou colocar aqui de exemplo 1, de C. Eu falei de um algoritmo que eu preciso informar um número, tá? E vai ser inteiro positivo. Então, eu vou chamar aqui de número, como variável, tá? Tipo inteiro. Lembrando que aqui a gente não diferencia maiúsculo e minúsculo. O número aqui, vou fazer todo o exercício como minúsculo, tá? O número eu já coloquei aqui. E como eu falei no exemplo desse daqui, que eu quero que o usuário informe um número, para depois ser informado se é positivo ou negativo, né? Vou fazer um escreva e leia para ele. O número inteiro ali, como exemplo, ele entra, professor? Não entendi, Márcio. O inteiro, você falou que às vezes o algoritmo ele não lê, né, o inteiro. Não, Não. Tô confundindo aqui, perdão. Esse exemplo aqui eu fiz como inteiro porque o positivo e negativo poderia ser real também, tá? Mas eu acho mais fácil explicar com inteiro, essa primeira parte aqui. Mas poderia ser até real. Então, essa é a minha primeira parte do exercício. Assim. Então, sempre que eu falo para vocês, tem um algoritmo, tem um problema, vocês analisem ele interpretando para ver o que vai ser de dado de entrada, em formato de entrada, né, e o que vai ter de saída. Nesse daqui, a entrada é o número. Então, o usuário vai informar um número qualquer aqui. Aí, eu sempre vou usar o comando se, então, e se não. Tá? Aqui eu vou já colocar os comandinhos. Inclusive, tem atalhos para fazer esse esquema aqui, tá? De montar os comandinhos. Tem atalho aí no Visual G, caso alguém queira. Mas eu já vou colocar aqui os comandos para ir explicando. Aí vem a pergunta para vocês, quero que vocês me ajudem a resolver. Quando que eu sei matematicamente que o número é positivo ou negativo? Com mais ou menos na frente dele. Mais ou menos? Positivo. O número inteiro, não sei. O número negativo tem o menos na frente, mas o número positivo, ele é um número normal. Tem um mais na frente. Seria mais de zero positivo, menos de zero negativo. Exatamente. Quando que eu sei que o número é positivo ou negativo? Quando ele é maior que zero ou menor que zero. Seguindo a linha do zero, né, que é o elemento neutro, na matemática, né, acima do zero é positivo e abaixo do zero é negativo. É exatamente isso. Né? Aqui eu não tenho como ver se o número que ele informou tem um sinal da frente, que é o negativo, tá? Embora o usuário digite. Então, no algoritmo, a questão de lógica aqui, a gente monta assim, se número maior do que zero. Se ele é maior que zero, o que ele é? Positivo. 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 Então, eu vou colocar um escreva aqui, ó. Escreva ou escreval. Positivo. Se ele não é positivo, o que ele vai ser? Negativo. Exatamente. Então,
Então, aqui, pessoal, eu coloquei o escreval positivo e negativo. Poderia escrever o número é positivo ou o número é negativo, colocar uma frase maior, sem problema nenhum. Tá? Poderia colocar tudo minúsculo ali, positivo e negativo, sem problema. O objetivo é vocês chegarem a um resultado do algoritmo pronto. Esse daqui já estaria prontinho para a gente testar. Tá? Sei que vocês devem ter algumas dúvidas. Professor, se eu digitar 0, o que vai acontecer? Por lógica, vai dar um resultado também. Tá? Mas vamos fazer a execução aqui desse exemplo mais simples. Aqui eu vou dar um F9, tá? Passar para outra tela aqui. Vou informar o número. Fala o número para mim aí, Gabriel. É 15. 15. Vamos lá. Formei 15. Antes de mostrar o resultado, pessoal, tem que escrever aqui na tela positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, vamos lá. Escreveu positivo. Né? Então, a gente já sabe que deu um número positivo, então, por enquanto, está correto. Vamos tentar agora o número negativo. F9 de novo. Passar para outra tela. Agora, Mito, me diga um número negativo. Número negativo? É. 20. Menos 20, você fala? Menos 20? É, porque o negativo tem que colocar o menos na frente, né? Então, menos 20. 19. 19? Então tá, menos 19, ó. Deu negativo, tá? Então, aqui, na hora de eu informar, eu tenho que colocar o sinalzinho na frente. O número positivo não precisa e o número negativo, necessariamente, eu preciso colocar. Tá? Esse exercício está na pacote? Não. Esse aqui eu estou fazendo agora. A explicação, sim. Mas o exemplo eu estou fazendo agora. Pode falar, Amito. Quer perguntar? Aqui ele está falando esse número é 0, então. Isso. Maior que 0, né? Tem esse. Isso. Maior que 0. Maior que 0. Só esse eu não entendi. Esse é o sinal do maior. Mas se nós colocar esse sinal de maior para menor, Pode trocar. só que quando ele vai dar resposta na escriva que está em cima, ele... Aí você tem que mudar, né? Se você colocar a condição... Olha a pergunta do Amito aqui. Se eu colocar a condição ali, pessoal, trocar o sinal aqui para menor que 0, o algoritmo em si fica certo? Tem que trocar também. Aí tem que trocar também, né? Então, aqui eu escreveria negativo, né? E aqui trocaria para positivo. Bem observado. Olhando aqui, pessoal, digamos assim, é simples, né? Mas se vocês forem fazer de início, teria que ter pelo menos um exemplo. Então, esse daqui é o exemplo, o carro-chefe de vocês para fazer os próximos exercícios. Tá? Mas antes disso, eu quero passar para vocês aqui algumas formas da gente testar o algoritmo diferente. Tá? Então, o Visual G, ele tem algumas características que a gente pode testar um pouquinho diferente, no lugar do F9, tá? Mas a execução vai ser feita igual. Então, a gente tem dois tipos de execução aqui, no próprio Visual G. A gente pode fazer por tempo, tá? Ou então fazer passo a passo. E daí é o que a gente chama de debug, tá? Debug é uma palavra em inglês, que significa, para nós, a gente costuma usar como debugar, tá? Então, esse modo de a gente fazer debugar é uma execução linha a linha. A gente vai fazendo aqui. Então, como é que eu faria aqui para fazer um por tempo? Ó, tá vendo aqui que no reloginho tem aqui, ó, executar com timer, Shift F9, tá? E aqui tem um tempo, então meio segundo, tá? Meio segundo, 0,2 segundos, 1 segundo, assim por diante. Eu vou deixar como meio aqui. Observem como é que o algoritmo vai se comportar. Estão vendo que ele fez uma execução linha a linha aí? Agora ele parou no leia. Parou no leia, por quê?
porque ele espera que eu informe o número. O algoritmo não sabe seguir sem esse número, né? Então ele para ali. Então fala o número para mim, Lauter. 20. Vou colocar o 20 aqui, ó. 20. Vou dar um Enter, tá? Para seguir. Observem ali o que ele fez. Ele verificou aqui, ó. 20 é maior do que 0? Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí ele entrou aqui nesse escreva, ó, do positivo e fez, né? Então, esse daqui é um jeito da gente testar, verificar o algoritmo se está fazendo as condições certinho. Então, um exemplo do Amito antes. Ah, se eu inverter o sinal. Pô, professor, mas eu inverti o sinal e ele está escrevendo ao contrário. Então, a condição que você colocou está ao contrário, ou teria que inverter, que nem o Romildo falou ali, trocar o positivo e negativo, né? Vamos fazer um outro teste aqui com o número negativo. Olha como é que ele vai fazer. Está executando. Parou aqui o nosso layer. Fala o número negativo para mim aí, Marcos. Menos 5. Não, professor. Menos 37. Menos 37. Vamos lá. Observem aqui que eu vou dar um Enter e olha o que ele vai fazer ali na execução de comandos no Visual G. Viram que 37, menos 37 é maior do que 0? Verdadeiro ou falso? Falso. Aí ele falou que não, ó. Aí escreveu negativo. Então é uma maneira da gente pensar também, professor, no algoritmo e também fazendo com que o algoritmo mostre o que ele está sendo executado. Professor, pode ficar, Marcos. Hein? Vamos dizer que você faça uma questão na prova justamente com essa pergunta. Menos 37 é maior que 0? Aí, no caso, você não põe lá, não especifica verdadeiro ou falso. Uhum. Aí, como você fez essa pergunta, eu responder não. Menos 37 não é maior que 0. Você vai considerar ela errada ou certa? Tá certo, porque o menos 37 não é maior que 0. Mas colocando não no lugar do verdadeiro ou falso, você aceita ou não? É que aqui o verdadeiro ou falso você está falando no escreva? Sim, isso. Não, aceito também. Tá? O que você não consegue colocar um não, escrevendo assim, é na condição. Tá? Ah, tá, entendi. A gente não utilizou ainda a tabela verdade do e, do ou e do não. A gente vai chegar lá nesse ponto ainda. Tá? A tabela de verdade que a gente estudou em lógica, a gente vai usar aqui ainda. Ah, tá. Entendi, professor. Obrigado. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Sem executar o algoritmo aqui, se eu informar 0, o que ele vai dar de resultado? Digamos que eu digite 0 lá na tela preta. Se ele formar 0? Positivo? Positivo? Vai continuar 0. O meu chute é positivo. O Romildo falou 0. Do jeito que a gente programou aqui. Tá? Mas alguém quer arriscar? A Sheila já deu a resposta dela. Acho que é positivo também, professor. Vai Positivo? continuar 0, professor. O que é, Romildo? Continuar sendo 0. Sim, vai continuar sendo 0, mas ele vai... Do jeito que a gente programou aqui, ele tem que dar um positivo ou negativo. Sempre. Se você retirar esse 0, você colocar 20. Aí ele vai verificar se é maior que 20. Entendeu? Aí deixa de ser o positivo e negativo. Professor, se você colocar o número 0 agora, não vai dar igualdade? Vai ter que dar positivo e negativo? Sim, ele vai ter que dar um ou outro. É exatamente a pergunta que eu fiz e, olhando assim, qual que seria a resposta? Positivo ou negativo, se eu informar 0? Eu acho que vai dar positivo. Positivo? Então, posso dizer para vocês que todos erraram. Por quê? 0 é maior do que 0? Não.
Não é. Então, ele é falso. Igual, Se é falso, vai escrever o quê? negativo. Negativo. Muito bem. Vamos fazer esse teste aqui. Depois vocês questionam. É a lógica, né? Dei um F9. Opa. Vamos formar 0. Deu negativo. Tá? Então, assim, aquilo que a gente estudou também no conteúdo anterior, lá nos primeiros comandos, né, de inteiro, real, que a gente estudou variável, daí a gente estudou condição, depois a gente chegou no verdadeiro ou falso. 0 não é maior do que 0. 0 é igual a 0. Se tivesse o sinal de maior ou igual, aí sim entraria no positivo. Mas é somente maior. Se tivesse, em vez de 0 ali, professor, 20, daí você colocasse 20, ia ser negativo também, né? Isso, aí ficaria por negativo, isso aí. Foi a mesma Qualquer coisa número que eu falei. igual, então tem que pensar assim, qualquer número igual digitando aí é negativo, então, que tá no escrivão, né? Isso. Então, assim, para o propósito que eu tinha colocado, o algoritmo, exercícios, para somente informar se o número é positivo ou negativo, né, essa seria a resposta. Aí vocês podem até questionar, professor, mas se eu informar 0, eu quero que dê 0, não quero que dê positivo ou negativo. Né? Aí a gente tem que modificar esse algoritmo aqui. Né? Do jeito que está, nunca que vai dar a resposta 0. Então, a gente tem que modificar. Tá? Vou fazer essa modificação aqui rapidinho, como é que seria, mas eu não quero que vocês deixem de utilizar esse exemplo do jeito que está aqui, tá? Para fazer alguns exercícios depois. Mas é só pelo algoritmo, né, professor, que você mudou ali, que ele ficou negativo, né? Isso, só porque a gente programou o algoritmo dessa maneira, isso mesmo. Ah, tá. Mas então ele pode dar ou menos ou mais. É positivo ou negativo. Sim, aqui Depende da questão. Então, do jeito que a gente programou aqui, sempre vai dar positivo ou negativo. show, beleza. Então, agora aqui eu vou utilizar aquele conteúdo que eu falei aqui da apostila, que é a seleção encadeada, que a gente vai utilizar mais de um C, então, e C não, tá? Nessas condições aqui, ó. Vai ser bem um exemplo semelhante a esse aqui. Então, vamos lá. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. C, número igual a 0. Então, errado. Então, o quê? O que eu vou colocar no meu escrival? Alguém dá uma sugestão aí. Se eles querem que apareça 0 a 0, então é igual a 0 a 0. Vamos escrever 0, né? Poderia colocar o número 0 aqui, né, a variável 0. Né? Aí aqui, pessoal, eu vou usar o senão. Aí eu vou fazer aqui alguns me perguntaram, professor, faz diferença se eu fazer aqui, fazendo pro lado, bonitinho, né? Pro Visual G, não. Mas pro visual que a gente está programando, pro programador tem diferença. Tá? Mas não se preocupe com isso no início. Vocês vão aprendendo isso aos poucos. Aqui a gente chama de indentação. Indentação, sem o in, tá? É indentação mesmo. É uma palavra também que veio do inglês, que a gente aportuguesou, né? E é utilizado em programação. Nada mais é do que organização. Indentação é a organização do código. Vou fazer o passo a passo aqui para vocês, para ficar mais claro, tá? Mas olhando aqui, agora se eu informar 0, o que vai acontecer no meu algoritmo? O que ele vai escrever na tela preta? 0. 0. Escreve a palavra 0. Se eu informar 17, vai escrever o quê? Positivo. E se eu informar menos 8? Negativo. Negativo. Tá? Então, olha só aqui a lógica, né? Número é igual a 0, qualquer coisa que eu digitar que não for 0, ele vai cair nesse senão aqui, ó. Qualquer coisa diferente de 0 vai cair para o senão. Aí sim ele vai verificar se ele é maior do que 0, se é menor do que 0, né? Ou se ou se não. Aí ele entra nesse caso aí que eu falei. Opa, então eu deixei preparado meu algoritmo para qualquer número que eu digitar,
ele vai ter uma resposta e vai ser condizente, né, com o que a gente programou, digamos. Tá? Professor, Pode falar. se você tirar esse símbolo, se você colocar símbolo igual, se você colocar símbolo igual aqui na unidade. Aqui? É. Maior igual assim? Se, não, não precisa deixar maior, só colocar ele igual. Uhum. Ele vai ficar serve para positivo negativo? Vai ficar errado. Tá vendo? Vai ficar errado. Tá? Ó a pergunta do Amit aqui, pessoal. Ele falou assim, ó, se eu trocar o sinal de maior e ficar igual aqui, né? O que vai acontecer? Primeiro, porque se ele cair aqui, ó, o número que eu digitar zero, ele vai escrever o zero. Certo? Aí, se eu não escrever qualquer número diferente de zero, ele vai cair para você não. Aí ele vai verificar, o número é igual a zero? Se ele já deu falso aqui, ele vai dar falso aqui também. Aí vai ser sempre escrito negativo. Mesmo que eu informe positivo. Então, é o que eu falo também. Mesmo que você escolha um número negativo. Mesmo que eu escrevi número negativo. Tá? Porque assim, é como eu falo também. Às vezes você vai lá e programa um algoritmo, funcionou, deu F9 ali, certinho, sem erro. Mas é importante você observar a resposta também, né? Então, se eu for lá e informei do jeito que eu fiz aqui, né? Eu consigo bater o olho aqui no algoritmo e consigo ver se está certo ou não. Mas isso aí vai de tempo, vai convivência, vocês mesmos vão aprendendo aos poucos. Mas se vocês forem testar do jeito que está aqui, e de repente for lá dar um F9, e sempre dá negativo, independente se eu colocar um número maior que zero, menor que zero, então tem uma coisa errada. Né? O algoritmo funcionou, beleza, mas a lógica dele dentro não. Então vai acontecer também. Então por isso que é importante os testes que você faz. Ali não adianta eu testar somente um número. Né? Que nem o primeiro que eu testei ali, era positivo, beleza. Mas eu vou deixar de testar o negativo? Não. Tá? Se vocês, caso algum dia, né, queiram ser programadores, isso que a gente está fazendo aqui, a gente chama de teste unitário. Tá? Não é que a gente vai testar uma vez só. A gente testa uma vez todas as condições possíveis. Tá? Então, se eu tenho duas condições ali, como a gente tinha no primeiro exemplo, né, positivo e negativo, eu testo 2 números. Aqui, nesse caso, eu teria que testar, no mínimo, 3 números, 0, positivo e negativo. Não sei se nós vamos encontrar esse sinal igual aqui no algoritmo, esse sinal de atividade, não sei se vai encontrar. Mas se nós encontrar um aqui, nós temos que trocar tudo esse que está escrito aqui, para Com licença, professor, já volto. para indicar que nós falamos na número, se ele é igual com um outro, né? Isso. Nós temos que trocar tudo. Sim. Mas não sei se nós vamos encontrar esse não. Isso, vai depender do algoritmo que vocês têm. Aqui eu estou usando uma variável só, alguns algoritmos vocês vão encontrar com 2, 3, igual a gente estava usando. Tá? Então, vai acontecer bastante nisso aqui. Positivo, negativo, par ou ímpar, vai ser o próximo exemplo que eu vou passar, vai acontecer bastante. Sempre é bom fazer os exemplos, né, depois partir para os exercícios. Pessoal, mais alguma pergunta aqui? Não vou encerrar para partir para o próximo exemplo. Se você colocar